Pessoas confiáveis. Parte 5. Uma pista sobre o restante da história é revelada quando Noemi conta para Ruth que Boaz era, na verdade, um parente conectado a elas de alguma forma através de seu falecido marido, Elimeleque. Ver também 2:1. Por causa disso, Boaz estava apto a se tornar um resgatador para elas, se ele quisesse fosse de comum acordo. No Antigo Testamento, o Redentor era um parente que literalmente resgatava pessoas e propriedades. Se alguém se vendesse como escravo, servo para pagar uma dívida, o resgatador era o familiar que poderia comprar sua liberdade. Levítico 25, 35 e 55. Se uma viúva estivesse precisando, o resgatador cuidaria dela. Ruth 4, 4 a 10. E se alguém fosse assassinado, o resgatador vingaria o crime. Números 35, 9 a 34. Se alguém estivesse prestes a perder propriedades por causa da pobreza, o resgatador era o familiar que salvaria a terra pagando a dívida. Levítico 25, 23 a 34. O que é curioso sobre a declaração de Noemi é que suas palavras eram verdadeiras no espírito, mas não na letra da lei. Boaz, na verdade, não tinha nenhuma obrigação legal com Ruth porque ela não era parente de sangue, como Noemi. Além disso, Boaz não era o parente mais próximo de Noemi. Outro homem era tecnicamente o resgatador legal. Mas porque Noemi amava tanto a Ruth, ela considerava uma filha e esperava que ela fosse tratada como tal. Além disso, na sua conversão, parece que Ruth não deveria mais ser vista como nada menos do que um membro do povo de Deus totalmente respeitado e cuidado. Nisso vemos que às vezes nos sentimos mais próximos de algumas pessoas da família de Deus do que o da nossa própria família. Com um conselho maternal e sábio, Noemi encorajou Ruth a ficar perto de Boaz e seus empregados porque ele era um homem de Deus e confiável. Então elas estabeleceram uma espécie de rotina, e Ruth continuou trabalhando enquanto o fim da colheita se aproximava. Até lá, a relação de Boaz com a Ruth parece ter esfriado, uma vez que não buscaram nenhum tipo de envolvimento romântico. E, porque estava chegando o fim da colheita, o tempo estava se esgotando para qualquer tipo de final de contos de fadas. Isso prepara o cenário para a próxima cena do livro, onde Ruth faz uma jogada especial na era. Para fechar, vemos os temas do herói dessa parte de Ruth ilustrados no herói de toda a Escritura, Jesus Cristo. Como Spurgeon disse, Jesus é nosso glorioso Boaz que veio à terra para nos olhar com amor como Ruth e cuidar de nós como Boaz mesmo ele não tendo obrigação nenhuma de fazê-lo. Jesus é nosso Exede e a bondade amorosa e graciosa de Deus nos foi estendida como um presente de Deus para a nossa vida eterna, assim como o Exede que foi dado para sustentar a vida de Ruth. E, como Boaz, Jesus é nosso grande Redentor que morreu, pagou nossa dívida de pecado e nos redimiu. Mesmo ele não tendo obrigação nenhuma de fazer isso. Reflexão. Quais observações você pode fazer sobre Boaz e seus relacionamentos, e especificamente seu relacionamento com Deus? Seus empregados? As mulheres que ele encontrou? Os marginalizados? Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. Noemi continuou: esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com os seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra.